E então a gente tem a ideia básica do que seria essa tal dessa solidão e desse desamparo que a gente está sentindo. E nós sabemos a funcionalidade, mas quando ela se torna disfuncional? Essa é uma pergunta essencial aqui para gente. E assim, tem várias coisas que podem acontecer para tornar essa solidão ou esse desamparo algo mais disfuncional. Mas eu diria que tem algumas situações que eu vejo muito mais ocorrendo em terapia. Uma delas é quando a gente acaba tendo uma espécie de, aqui eu vou usar um outro termo no qual não vou entrar muito em detalhes, mas quase uma ideia de um certo desamparo aprendido ao longo da nossa vida. Vamos dizer assim, talvez não seja exatamente essa a ideia original, mas eu estou fazendo um pouco de uma brincadeira, um joguete de palavras aqui. É, Às vezes nós passamos tanto tempo da nossa vida em situação de desamparo, principalmente no início da nossa vida, que tem muito mais intensamente uma formação da nossa personalidade, uma formação do nosso repertório comportamental, uma formação da nossa autoidentidade e da nossa visão de mundo, que podem todos esses mudar no restante da vida, mas vão mudar com menos intensidade. Você precisa imprimir mais força para conseguir fazer isso acabar mudando. Por isso que muitas vezes a gente precisa de terapia nesses casos. Mas quando a gente tem uma plasticidade cerebral maior na juventude, principalmente na infância, se a gente passa por muito tempo de desamparo, muitas vezes dos nossos cuidadores, ou das pessoas ao nosso redor, quem sabe até mesmo no colégio, né, no grande Vietnã, que é, por exemplo, o Fundamental 2 somado ao ensino médio, a gente acaba tendo, por exemplo, bullying e coisas semelhantes. E nessas situações, às vezes a gente vai vivenciando um ambiente de desamparo que pode inclusive levar a gente a ter o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade social, antigamente chamado de fobia social. E esse tipo de situação vai meio que ensinando para nós, para o nosso organismo, que é, essa ideia de conseguir outras pessoas é muito difícil. E a gente pode ter uma leitura de que nós não estamos preparados para enfrentar essa barra que é tentar conseguir desenvolver novos relacionamentos. Né? Muitas vezes a gente acaba se pegando numa situação em que nós até conseguimos nos relacionar com algumas pessoas, talvez colegas de trabalho, companheiros amorosos ou até mesmo amigos e parentes, mas nós não sentimos que estamos sendo validados por essas pessoas. Nós não sentimos que essas pessoas nos conhecem de fato. E aí isso gera uma quebra, vamos dizer assim, na nossa relação. E isso ocorre muitas vezes porque eu vou trazer aqui, né? Vamos criar um conceito em cima disso, que não eu criar, mas vamos adaptar um conceito que já é muito antigo dentro da psicologia e muito estudado, e colocar nessa nossa série histórica de desenvolvimento do ser humano. Se no passado a gente tinha um conceito de bando, e esse conceito está diluído agora na sociedade, a gente precisa de um conceito novo que minimamente a gente consiga se segurar e traga uma segurança para o nosso cérebro, né? A gente precisa acabar se enleando, né? Se enlaçando a alguma coisa. E eu acho que o melhor termo que a gente tem dentro da psicologia hoje em dia, que é um fator de proteção ímpar para várias e várias condições e vários transtornos mentais, é o conceito de rede de apoio. A rede de apoio, ele é um conceito bastante simples, mas extremamente importante para enfrentar essa nossa esse nosso ambiente caótico que não representa bem o ambiente para o qual o nosso cérebro se desenvolveu para conseguir sobreviver. Nós temos na nossa sociedade hoje em dia, e eu tenho uma live bem interessante sobre isso, chamada A Cultura do Management, que eu recomendo muito vocês verem se vocês quiserem saber mais sobre isso. Mas nós temos hoje em dia uma cultura no nosso ocidente, no eixo ocidental, que eu gosto de chamar aqui das Américas e da Europa,
é uma cultura do management, uma cultura do gerencialismo, uma cultura do self-made man, do homem que faz a si mesmo. Um homem, uma mulher, ou qualquer que seja o gênero ou não gênero da pessoa, que ele ou ela ou ele, enfim, acaba sendo alguém que faz a si mesmo. Um ser humano que tem completa responsabilidade de si, dos seus sucessos e dos seus fracassos. E que as coisas só dependem dessa pessoa. Uma ideia bastante mitológica, diga-se de passagem, mas uma ideia que está muito, mas muito dentro da nossa cultura nesse momento. Está embrenhada no cerne da cultura. E a gente acaba tendo essa ideia de que nós somos de fato muito independentes. Mas nós somos provavelmente uma das gerações, vamos dizer assim, mais dependentes de outros seres humanos da história da humanidade. Eu estava falando da importância de nós trabalharmos em bando com os caçadores-coletores. E aí, me dá a impressão de que, poxa, mas lá todo mundo precisava se ajudar, porque se não desse boa, se um membro ferrasse tudo, já ia atrapalhar todos os outros. Mas naquela época também, as pessoas, né, os membros dos bandos, eles tudo indica que eles eram super multitarefas, eles conseguiam fazer várias coisas, trocar de posição se for necessário. Hoje em dia a gente tem, inclusive, e não é um papo ideológico, tá, pessoal? Estou me baseando aqui em evidências, mas hoje em dia a gente tem mais evidências de que aqueles limites que a gente imaginava antigamente entre o homem era o caçador e a mulher era a coletora, não eram assim tão rígidos. Ou seja, muitas vezes o homem poderia estar num trabalho mais ali no bando durante o dia, a mulher poderia caçar também, né? Então a gente tem assim muito uma ideia que se forma mais hoje em dia desses faz tudo, vamos dizer assim. E hoje em dia, convenhamos, a nossa sociedade está tão intrinsecamente ligada, interdependente, em um mecanismo tão grande que se você quiser tomar um copo de leite, você não vai ali no quintal pegar a vaca que você cria e alimenta com um pasto que você está tendo ali no teu terreno e ordenha a vaca para ter um leite ali. Não, você vai pegar um leite refrigerado dentro de uma geladeira que está sendo mantida por uma eletricidade, com pessoas que estão trabalhando nessa eletricidade. É uma geladeira que exigiu muita gente para criar, desenvolver e levar até você. Você vai pegar uma caixinha de leite, daquelas caixas de leite longa-vida, com toda uma tecnologia e uma química desenvolvida por muito tempo, que você não pegou por conta, mas você comprou num supermercado, uma instituição mantida por outros seres humanos, que foi levado para aquela instituição por, sei lá, caminhoneiros, para usar o exemplo brasileiro, né? Sei lá, se dá uma greve dos caminhoneiros que nem rolou uns anos atrás, a gente vê o quão interdependente nós somos e o quão fácil é de uma sociedade ruir em vários sentidos. Então nós somos estupidamente dependentes de outros seres humanos. Mas essa máquina que é a nossa sociedade hoje em dia, ela é tão boa e tão sutil que ela consegue fazer a gente não pensar nesse tipo de coisa e achar que nós somos extremamente independentes. Que tudo depende apenas de nós. Quando na verdade se joga qualquer, sei lá, um grão de areia nessa máquina já pode causar um estrago gigantesco e virar a tua vida de cabeça para baixo. E você vai estar muito menos preparado, provavelmente, do que um caçador-coletor para lidar com essa mudança. O fato é, nós precisamos de outras pessoas, como nunca antes. E a gente só esqueceu disso por causa da nossa cultura. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E eu acho que nada. Mas a gente precisa pensar, poxa, mas tem tanta gente que é difícil a gente conseguir se importar com todo mundo e criar laços com todo mundo. E de fato, o nosso cérebro não se desenvolveu para isso. Nós temos um número máximo, que eu gosto de falar, um número máximo de slots, vamos dizer assim, que a gente consegue manter de pessoas mais próximas. E aí vem a ideia do relacionamento, da rede de apoio. A rede de apoio, eu, na maior parte do tempo, uso como um sinônimo de relacionamentos emocionalmente íntimos. Às vezes eu faço algumas distinções, mas não vou fazer isso hoje por uma questão de tempo. O que seria um relacionamento emocionalmente íntimo? É um relacionamento no qual nós confiamos em outro ser humano,
e vice-versa. Tudo que eu falar é vice-versa também, tá? Nós confiamos nesse outro ser humano, nós sabemos que podemos contar com esse outro ser humano. Nós sabemos que aquele ser humano gosta de nós por quem nós somos e nós não precisamos performar de fato. Nós sabemos que nós podemos nos abrir na nossa vulnerabilidade com aquele outro ser humano, que ele não vai meter a faca em nós. Na maior parte do dia a dia, nós andamos com uma armadura para se proteger das pessoas e faz parte da nossa sobrevivência, mas isso é muito cansativo. Nós precisamos de indivíduos na nossa vida com os quais nós conseguimos tirar essa armadura, tirar essas peças, abrir o peitoral dessa armadura. E saber que aquela pessoa não vai meter uma faca no nosso peito desnudo. Okay? Porque vai doer muito mais se isso acontecer. E a gente sabe disso. Acho que todo mundo já teve pelo menos uma traição ou algo próximo disso na vida. Né? De alguém que confiava. Então a gente precisa de pessoas assim porque é muito cansativo viver de armadura. Mas a gente não pode ser assim com todo mundo, obviamente. Então nós nutrirmos bons relacionamentos íntimos que têm essa troca equivalente. Nossa, agora eu fui totalmente no Full Metal Alchemist. Aquela coisa do Tokakoka no Kensoku da. Mas tudo bem, bom e velho Hagari no Kenjitsu da. Mas a gente tem essa troca equivalente e ao mesmo tempo essa confiança e essa capacidade de nos abrir na vulnerabilidade. Essas são as marcas de um relacionamento emocionalmente íntimo. E percebam que se a gente está performando, seja com a nossa família, seja com amigos, com companheiros, né? Às vezes a gente tem um relacionamento sexualmente íntimo, mas que não é emocionalmente íntimo, como eu estou propondo aqui. É muito difícil considerar essas pessoas parte da nossa rede de apoio. E a rede de apoio, no final do dia, tem a ver com a nossa sobrevivência, ou pelo menos a nossa noção de sobrevivência. Mas o que, acima de tudo, diz para nós que a gente pode contar com aquela pessoa e que a gente vai sobreviver junto a ela? Afeto. Demonstrações de afeto são essenciais, elas são entendidas pelo nosso cérebro como eu posso contar com essa pessoa para minha sobrevivência. No final do dia, por mais egoísta que seja falar isso, essa é a ideia básica, essa é a hipótese principal da nossa brincadeira. E a gente precisa ter essas pessoas que a gente demonstra a nossa vulnerabilidade, fala dos nossos erros, dos nossos arrependimentos, das nossas vergonhas, dos nossos desejos, e ela nos responde com afeto, em vez de julgamento, em vez de agressividade, de hostilidade. Então, isso é o que a gente sabe, né, de o que a gente precisa ter e nutrir na nossa vida para conseguir evitar essa solidão. E quando nós não temos isso, seja dos nossos cuidadores do início da vida e quem sabe de outras pessoas, de outros tipos de relacionamento ao longo da nossa vida, a solidão vai ficando cada vez mais forte. E se a gente está tendo uma leitura equivocada de que a gente não vai ser capaz de superar isso, seja porque nós imaginamos que as pessoas são muito mais traiçoeiras e cruéis do que elas são, seja porque nós aprendemos estratégias desajustadas, desadaptadas, disfuncionais para conseguir captar essas pessoas e formar laços bons o suficiente para se tornarem parte da nossa rede de apoio, da nossa rede de relacionamentos íntimos, a nossa solidão e o nosso desamparo costumam ficar muito disfuncionais.